Saudações humanos, aqui é Angel e hoje eu vim fazer um vídeo definitivo sobre como você cria sua própria realidade e eu vou explicar isso de maneira mais metafísica e vou explicar como é que a lei da Assunção se relaciona com isso, como é que funciona toda essa questão da holografia, porque aqui eu falo que a realidade é holográfica, como é que você cria através dessa holografia, né? Desse holograma que a gente tá aqui de tempo e espaço. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a realidade ela não é tão sólida quanto a gente pensa que é. Isso eu expliquei na minha série sobre multidimensionalidade, né? Depois que você ver esse vídeo, se você não viu essa série, eu recomendo que você veja, porque você vai entender muito melhor o que eu tô falando aqui depois que você entender aquilo. Mas a realidade, ela não é sólida. Você tem que tudo aí é feito de átomos, isso é comprovado, inclusive, cientificamente, né? Tudo é feito de átomo, e daí se você dividir o átomo, você vai encontrar lá prótons, nêutrons, elétrons, daí você divide essas partes mais ainda e encontra quarks, e daí a gente tem teorias da física quântica que estão chegando naquela teoria das cordas. Enfim, a matéria é uma coisa que vai se dividindo, e a gente descobre que tudo é feito de energia, da mesma energia. Que você pode chamar de átomo ou você pode chamar de Deus, né? Não existe diferenças. Então, se você pegar o seu corpo, a realidade externa, como esse seu celular, uma árvore, um animal, ou o próprio oxigênio, não existe nenhuma diferença em todas essas coisas a nível de energia, tudo a mesma energia. O que diferencia todas essas coisas é a frequência. Então você tem que tudo é feito da mesma energia, vibrando em diferentes frequências. Agora, vendo para uma perspectiva mais holística, a gente pode entender que todo esse holograma é gerado por um sistema de crenças maior. O que isso significa? Tudo existe na mente do Criador, da fonte criadora. Portanto, tudo é mental, tudo é a mente dessa fonte criadora, inclusive a gente. A gente é parte desse todo. A gente é o que a gente pode chamar de fractal. Você é um fractal dessa grande mente criadora, portanto, você tem uma mente tão criadora quanto. Porque o que a gente tem que observar, inclusive na natureza, por exemplo, é um padrão muito presente na natureza. Se você observar uma árvore, existe um tronco e daí os galhos eles vão meio que se dividindo e dando origem a novos galhos e depois a flores e depois a folhas. Então a gente vê que existe esse padrão muito presente na natureza. Se você estudar os micérios, né, dos cogumelos, dos fungos, né, embaixo da terra, seguem esse padrão também de enraizamento. Então você pode entender que você é um dos galhos desse grande tronco que é a consciência, portanto você é consciência também. Então, assim como a mente do Criador gerou tudo que existe, a sua mente gera tudo que existe na sua realidade de forma individual. É por isso que o universo ele sempre vai ser infinito, porque você pega todo ser que é senciente, pensando que esse ser senciente está criando a sua própria realidade, suas infinitas realidades. Então é por isso que nunca vai ter fim. Porque enquanto existir a consciência que é eterna e infinita, vai existir infinitas realidades. Você gera infinitas realidades, eu gero infinitas realidades. É por isso que é impossível isso acabar, gente. É muita realidade, entendeu? Tipo, é literalmente infinito. Então, o que gerou toda a matéria que a gente conhece foi a mente do Criador através do sistema de crenças dele, porque ele acreditou que era possível e ele manifestou porque ele sabe que ele tem o poder infinito. Isso trazendo um pouco mais, aproximando um pouco mais da nossa experiência humana. Logicamente que Deus, esse Criador, é por energia, gente. Ele não é exatamente um humano, né? Então, eu tô tentando aproximar para vocês entenderem como é que funciona isso do sistema de crenças. Mas a gente tem que pensar como se tudo fosse um grande
computador quântico, né? Então as coisas acontecem meio que ali naturalmente no automático, porque tudo é perfeito, não que existe uma grande pessoa criando, porque eu acho que a gente humaniza muito Deus e Deus é uma energia inteligente por si só, né? É uma consciência inteligente por si só. Ela não tem forma, tanto que ela gerou tudo que existe. Mas como é que isso funciona na nossa experiência humana, sendo um fractal desse grande criador, né? Dessa grande energia em escala menor? Através do nosso sistema de crenças, a gente gera as nossas próprias realidades holográficas. A gente tem que entender que nós temos diversos corpos, né? A gente tem o corpo físico, tem o corpo mental, o corpo emocional, o corpo causal, o corpo astral, o corpo etérico. E daí, todos esses corpos estão atrelados a um sistema de crenças. Para estar aqui nesse planeta, você aceitou ter crenças como tempo e espaço, primeiramente, crenças estruturais. Mas você veio também com padrões de crenças que você escolheu previamente para que você pudesse gerar realidades específicas para esse personagem que você tá, o qual você escolheu também. Escolheu através do seu sistema de crenças, porque você acreditou que ele seria assim, então ele é assim. E daí, ao longo da infância, você também foi adquirindo crenças, na realidade que você mesmo escolheu, né? Na verdade, por trás, quando você estava em estado de consciência grande e mais expandido. E daí você foi adquirindo crenças, e você formou o seu sistema de crenças aí. E esse sistema de crenças é o que dá origem a todas as realidades holográficas que você experiencia. A cada milissegundo você está experienciando uma realidade holográfica diferente. Mas o que acontece? Tudo passa tão de forma fluida e natural que você não percebe essas realidades mudando. É como se fosse um filme de stop motion, né? Não sei se vocês conhecem stop motion, mas é um formato de animação que você tira várias fotos da mesma coisa com pequenas diferenças e daí quando você coloca tudo junto num vídeo, dá a impressão que aquilo está se mexendo, mas não está se mexendo. É que existe a ilusão de que está. Mas, quando você fez aquilo, estava parado. E é basicamente a mesma coisa que acontece. É por isso que a gente não percebe essa realidade se modificando. Vamos supor que você do nada criasse um superpoder aí de modificar o seu subconsciente do nada. Completamente mudar as suas crenças do nada e falar, nossa, estou aberto e realmente abrir tudo. E você mudar seu sistema de crenças. Você ia parar em outra realidade holográfica completamente diferente dessa. Porque não iria bater vibracionalmente falando. Porque todos esses seus corpos geram uma vibração que está atrelada a uma realidade específica. Inclusive o seu próprio corpo. É por isso que a gente consegue sim mudar o nosso próprio corpo através da lei da assunção das nossas crenças. Então, o que é interessante a gente perceber? Que todas as realidades, na verdade, elas já existem nesse formato de stop motion que eu falei. E daí você, como serzinho, tipo, fractal de consciência, atravessa essas realidades de acordo com a sua vibração, que parte do seu sistema de crenças do que você está acreditando ou não. Então, é isso que eu falo sobre a criação estar pronta. Que a gente fala, a gente está criando a nossa própria realidade no sentido de manifestar a experiência, mas em sentido de potencial, de que existem essas realidades, todas elas já existem. E a sua imaginação é um portal para elas. Se você consegue imaginar, você consegue manifestar a experiência de experienciar aquela realidade. Então, a gente pode pensar nisso como um jogo de realidade virtual holográfica, onde você escolheu o seu personagem, escolheu um modelo de sistema de crenças prévio para que você pudesse jogar aqui nessa dimensão. E os eventos da sua infância também foram pré-programados, digamos assim. E daí você foi vivendo a sua vida e meio que cristalizou esse sistema de crenças aí até determinado ponto. E quando você começa a despertar espiritualmente, que é um evento que você
também quis experienciar previamente, né? Porque eu ouvi falando aqui que a gente está em transição planetária, então o pessoal quis jogar essa fase do jogo especificamente, que é esse despertar coletivo. Você começa a tomar consciência do seu sistema de crenças, então assim você pode modificá-lo, para assim você poder modificar as realidades holográficas que você está acessando e modificar assim as suas manifestações e experiências. E qual que é o jeito mais simples de você fazer isso? Porque falando assim, de forma metafísica, parece tudo muito complexo, mas na própria experiência é muito simples, gente. Você só tem que modificar o seu subconsciente. Você pode fazer isso sozinho aí na sua casa através de afirmações. Por quê? As afirmações, elas entram direto no seu subconsciente. Porque a gente tem que entender que as nossas crenças, elas geram uma narrativa interna. Então, você já tem uma narrativa interna sobre quem você é, sobre o que é possível ou não criar nessa realidade, sobre o que é a realidade, sobre como é a sua vida, inclusive sobre como foi seu passado. E essa narrativa interna, por não ser modificada, porque a gente pensa que não pode ser, porque tudo é muito fixo, né? Parece ser muito fixo nessa realidade sólida, você continua criando as mesmas experiências porque a sua narrativa interna não muda. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você pensa que é verdade é uma narrativa interna e é uma afirmação. Se você fala, não consigo fazer isso, é uma afirmação. Se você fala, consigo fazer isso, é uma afirmação. Se você fala, isso aqui é possível, ou isso aqui não é possível, é uma afirmação. Se você fala, isso aqui é a realidade, isso aqui não é realidade, isso aqui não existe, é uma afirmação. E tudo isso compõe o seu sistema de crenças. Então, todos os seus pensamentos, suas emoções, compõem a sua realidade holográfica porque é aquilo que você está acreditando. Então, se você começa a mudar a sua narrativa interna, tudo que você diz, tudo que você pensa e, consequentemente, o que você sente, você automaticamente muda a sua experiência externa, porque o externo é somente uma projeção daquilo que é interno. Então, quando eu falo afirmação, não é para vocês pegarem aquelas crenças limitantes da lei da atração que você tem que fazer a afirmação desse tal jeito, desse tal jeito. Não. Tudo que você fala no seu dia a dia é uma afirmação. Tudo que você pensa sobre você mesmo, sobre a vida, é uma afirmação. Então, você mudando isso, você muda a sua experiência. Não existe jeito certo de fazer porque tudo é uma afirmação. Toda vez que você supõe algo, é uma afirmação. E aquilo gera mais do mesmo. Então, a forma mais prática de você mudar a sua realidade externa é você mudando a sua narrativa interna e as suas afirmações diárias, né? Levando em consideração que a afirmação é tudo que você pensa, tudo que você fala. Se você continuar falando, não tenho dinheiro, sou pobre, é isso que você vai criar constantemente, porque você está afirmando isso. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre afirmações, né? Porque isso é algo interessante de falar e se aprofundar mais. Mas a outra forma que você tem de modificar a sua realidade é visualizando também, né? Porque eu falei, imaginação é um portal para realidades que já existem. Então você tem que usar ela a seu favor. Então você imaginar, sentir a sua imaginação ali, te coloca nela também. É um jeito não verbal de você fazer afirmações. Porque o seu cérebro, ele não entende a diferença entre a sua imaginação e a realidade, porque não existe diferenças, né? É engraçado que a ciência descobriu isso, que não existe diferença para o seu cérebro, mas de forma metafísica, realmente não existe diferença, porque é tudo mente, é tudo na mente do Criador, né? Então, você tem aí essas duas formas que são diretas de você modificar o seu holograma. Lógico que tem outras ferramentas que nos ajudam, sim, mas eu faço aos poucos, né? Porque o foco nesse vídeo é como você cria a sua realidade explicado dessa maneira mais metafísica.
uma coisa bem importante de dizer é que se o seu sistema de crenças ele é mais alinhado com o amor incondicional, que é a frequência mais elevada que existe, né, que é a frequência do Criador original, mais abundante, livre e amoroso vai ser as realidades que você vai acessar. Agora, quanto mais alinhado o seu sistema de crenças é com o medo, que é o oposto do amor incondicional, mais realidades de sofrimento você vai acessar. E você tem total livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Então, se você quiser acreditar que a humanidade é a pior coisa que existe, que estar aqui é uma prisão e que todo mundo vai ser pobre mesmo, porque o sistema é escasso para todo mundo e a vida é assim mesmo e que você odeia estar aqui, você vai criar essas realidades. Se você continuar acreditando que o mundo é um lugar perigoso, um lugar que as pessoas vêm para sofrer, é isso que você vai continuar criando e experienciando. Agora, se você mudar a sua narrativa interna e escolher ter crenças próximas do amor incondicional, baseadas em amor incondicional, acreditar que sim, todo mundo é livre, todo mundo cocria a sua própria realidade, que é possível a gente mudar o sistema, que existe saída desse sistema que é opressor, que a gente pode retomar o nosso poder interno e você agir constantemente em direção ao que você sonha, que você acredita que os seus sonhos são possíveis, é possível e você vai criar essas realidades, você vai acessar essas realidades naturalmente. E você vai acessar realidades coletivas que ressoam com aquilo. Porque outra coisa que a gente tem que entender, existe realidades coletivas? Existe. Só que depende somente de você, porque não existe uma realidade coletiva. O planeta Terra, ele não tem um destino, ele tem várias possibilidades de planeta Terra. Não existe um planeta Terra sólido, como a gente imagina que tem. Então, através do seu sistema de crenças, você acessa diferentes inconscientes coletivos e você se conecta com coletividades diferentes, realidades coletivas diferentes. Então, existe realidades coletivas? Existe, mas depende do seu sistema de crenças. Então, no final, você cria tudo. Não existe nenhuma realidade coletiva externa te privando de fazer algo. Porque o externo é você. Bom, gente, basicamente foi isso. O próximo vídeo eu vou falar mais sobre crenças. Eu quero me aprofundar nesse assunto e explicar quais que são os tipos de crenças, porque a gente tem aí crenças individuais, a gente tem crenças sistemáticas, tem crenças estruturais, e eu quero falar um pouco mais disso. Então se inscreve aí no canal para acompanhar. Também eu vou fazer vídeo sobre afirmação, né? Como eu falei que eu quero me aprofundar. E também vou trazer outras ferramentas, porque muita gente me pede, né? Como é que a gente pode tornar esse processo mais fácil, né? O que a gente pode fazer? Eu vou trazer essas coisas aos poucos, né? O que tem funcionado pra mim. Mas esse vídeo era isso que eu queria trazer, né? Como é que você cocria aí sua realidade de maneira mais metafísica e tal. Então, eu acho muito interessante, porque a gente reproduz esse padrão aqui, né? Quando a gente cria jogos, por exemplo, né? A gente vê aí que a gente tá criando jogos cada vez mais realísticos, né? Inclusive de realidade virtual. E até mesmo de forma científica, existem alguns estudos que mostram que a chance de a gente não estar numa realidade virtual é muito pequena, que é muito provável que a gente esteja. Então é legal a gente pensar sobre todas essas coisas e como elas se conectam, porque a gente reproduz padrões que são intrínsecos do ser aqui e a gente nem percebe, a gente nem conecta isso com a realidade, percebendo que não existe realidade, né? Que tudo é essa realidade virtual, holográfica, que é tudo um jogo que chama vida, né? Que não existe realmente nada sólido. E é por isso que tudo isso é possível. Mas é isso, gente. Me sigam nas redes sociais. No Instagram, Twitter, TikTok. Tô bem ativo no TikTok. Postando vídeo todo dia lá. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo.
E é isso. Não se esqueça que somos todos um, estamos todos conectados. Até mais.